Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aulas, né? Mais uma semana de aulas remotas. E hoje a gente vai iniciar lá na página 12 da apostila de vocês, falando a respeito da força normal, tá? Então, nessa primeira unidade da nossa apostila, a gente vai estudar as forças mais importantes que existem na mecânica, diversas forças. A aula passada nós estudamos sobre a força peso, lembram? Que é uma força com que a Terra nos atrai, né? Nos puxa lá em direção ao centro da Terra. Então, ela é sempre representada apontando para o centro da Terra, o valor da força peso. Né? E não sei se vocês lembram lá, mas para a gente transformar o valor da nossa massa em peso, para descobrir o valor dessa força, é só a gente multiplicar pelo valor da aceleração da gravidade, que aqui na Terra a gente considera o valor da gravidade como 10. Tá? Então, essa foi a primeira força que nós estudamos, força peso. Hoje a gente vai passar para uma força nova aqui, que a gente vai conhecer, que é a força normal. Tá? Então, o que vem a ser essa força normal? A força normal é uma força de contato. O que significa isso? Tem que existir contato entre os corpos, né, para ela surgir, senão ela não vai existir. E ela é exatamente, gente, a reação da superfície de apoio quando algum objeto é colocado em cima. Tá? Por exemplo, nós mesmos, nós estamos em pé no chão, né, ou qualquer lugar, e a gente comprime aquela superfície com o nosso peso. Né? Tem uma força que puxa a gente lá para o centro da Terra e a gente faz uma compressão no chão. A reação dessa superfície do chão é essa força normal que vai surgir para cima. Tá? Então, a força normal, nem sempre, mas em algumas vezes, ela é o contrário do peso. Tá? E ela que é responsável por anular o peso. Porque vocês lembram lá que assim como a Terra me puxa em direção ao centro dela, que é a força de ação, a força da reação do peso é uma força que sai lá do centro da Terra. E ação e reação nunca se anulam, lembra que eu falei para vocês? Porque elas são aplicadas em corpos diferentes, então ação e reação não podem se anular. Mas então qual força será que anula o peso? Né? Porque se tem uma força me puxando para baixo, eu tenho que me mover para baixo, a não ser que tenha uma outra força que anule ela e me faça ficar em equilíbrio. Então, como que eu fico parada aqui em equilíbrio? Eu não saio nem voando e não afundo na superfície. Porque tem duas forças que agem sobre mim que se anulam. Então, o peso me puxa para baixo, mas a normal me empurra para cima, porque a normal é a reação da superfície de contato. Então, não só com as pessoas que estão em pé no chão, qualquer tipo de objeto que encosta numa superfície vai fazer surgir força normal, tá? Esse álbum seriado aqui, ó, que eu coloquei em cima dessa bancada aqui, ele tá comprimindo a bancada, tá surgindo uma força normal aqui pra cima como reação da bancada, tá? Se eu me apoio aqui na parede, faço uma força de compressão na parede, vai surgir uma força normal aqui como reação. Então, a força normal é sempre uma força de contato, tá? E ela sempre vai ter direção perpendicular à superfície, formando 90 graus, tá? Lembrem lá que perpendicular significa formar 90 graus, tá? Então, sempre perpendicular à superfície, tá? E saindo. Sempre saindo da superfície, tá? Então, lembrem lá, sempre uma flechinha saindo da superfície formando 90 graus. 90 graus é retinho lá, como se fosse o cantinho do quadrado, lembra? Aí ela é representada pela letra N, assim como o peso era representado pela letra P, né? Força normal vai ser representada pela letra N. E a unidade dela é o Newton. Todas as forças são medidas em Newton, né? Então, continua sendo a mesma unidade. Tanto peso quanto força normal vai ser medido em Newton, tá? Agora eu coloquei aqui para vocês a representação, né, da força normal, como que a gente vai representar ela nas situações que a gente for estudar. E a gente já vai ver a determinação, como que eu faço para calcular a força normal, tá? Então aqui, ó, eu fiz 3 situações. Imaginem lá um bloquinho que está apoiado no chão, apoiado na superfície. Então vocês já estudaram a força-peso, que é sempre retinha para baixo, apontando para a superfície da Terra, né? Que é a força com que a Terra está atraindo esse bloquinho aqui. E agora a gente acabou de estudar a força normal. Como esse bloquinho aqui, ó, está em contato com essa superfície aqui, ele faz uma compressão aqui nessa superfície. Então, surge essa força para cima aqui, de reação da superfície, que é a força normal. E se eu puxar um pontilhadinho aqui, ó, eu vou ver que ela forma 90 graus com a superfície, sempre retinho saindo da superfície, tá?
Outro exemplo, se eu tivesse aqui um objeto, ó, encostado na parede aqui agora, ó, o peso tá para baixo, apontando para o centro da Terra. Agora, como esse objeto está comprimindo a superfície aqui de lado, ó, a minha força normal aqui, ó, formando 90 graus com a superfície, vai estar para lá, ó, saindo da superfície, tá? Se eu tivesse um objeto, um bloquinho apoiado num plano inclinado, numa rampa, ó, o peso retinho apontando para baixo sempre. A normal aqui, ó, formando 90 graus, saindo da superfície, tá? Então, lembrem, o peso, indiferente da situação, ó, sempre apontando para o centro da Terra, para baixo. A normal, sempre, ó, saindo da superfície, formando 90 graus com a superfície, tá? E como que eu vou determinar o valor? O peso nós estudamos na aula passada. Se eu precisasse calcular o valor do peso para esses 3 bloquinhos aqui, era só fazer m vezes g, tá? Que é a massa do bloquinho vezes a aceleração da gravidade. Mas a força normal, como que eu descubro o valor dela? Será que ela tem fórmula? Então, para a aula de hoje, as primeiras situações que eu vou mostrar para vocês aqui sobre força normal, a princípio não tem fórmula ainda, tá? Como que eu determino o valor da força normal para um objeto aqui que está em equilíbrio? Eu tenho que ver as outras forças que estão agindo nele, para daí eu descobrir o valor da força normal, tá? Então, a gente vai estudar aqui, ó, vou passar para vocês 3 exemplos, 3 situações que o objeto está aqui, ó, num plano reto, tá vendo? Não é plano inclinado ainda. A gente vai começar pelas situações mais simples. Então, aqui, ó, o chão retinho e eu tenho um bloquinho. Quero que vocês imaginem a situação aqui que esse bloquinho tem 5 kg de massa, tá? E eu quero determinar o valor da força normal nos 3 casos. Então, a primeira situação aqui, ó, bloquinho em equilíbrio, não tem nenhuma outra força externa agindo nele. Só as forças naturais aqui, ó, o peso que puxa ele para baixo, a normal que reage para cima porque ele está comprimindo a superfície. Então, como que eu vou descobrir o valor dessa força normal aqui, ó? Como só tem 2 forças agindo no objeto e ele está em equilíbrio, o que eu posso já imaginar? Que essas forças se anulam, né? Por isso que ele está parado em repouso aqui. Então, nesse caso, para as forças se anularem, como só tem 2 forças agindo no objeto, elas têm que ser iguais, porque uma puxa para baixo, a outra para cima. Lembram que forças para lados contrários é só diminuir? Para a resultante ser 0, elas têm que ser iguais. Então, eu só vou descobrir aqui, ó, qual que é o valor do peso que está puxando esse bloquinho para baixo. Ó, acabei de lembrar vocês da aula passada. Peso é m vezes g. A gravidade da Terra é sempre 10, tá? Vocês não podem esquecer nunca disso. A gravidade da Terra é 10. Então, aqui, se o bloquinho tem 5 quilos e a gravidade da Terra vale 10, 5 vezes 10, 50. Então, eu sei que o peso que está agindo nesse bloquinho vale 50 newtons. Já vou colocar nas 3 situações aqui, porque é o mesmo bloquinho de 5 quilos para as 3 situações. Tá? Então, ó, nesse caso, se tem uma força de 50 newtons puxando o bloquinho para baixo, a força normal que puxa ele para cima tem que ser 50 também. Que daí 50 para cima, 50 para baixo, anulou. O objeto está parado aqui em equilíbrio, força resultante 0. Tá? Então, ó, não tem uma fórmula para descobrir, eu tenho que descobrir as outras forças que agem para daí saber o valor da normal, tá? Olha a segunda situação. É o mesmo bloquinho de 5 quilos, tem o peso de 50 puxando para baixo, mas agora tem uma outra força externa aqui de 10 newtons. Digamos que é como se eu fosse lá e me apoiasse em cima da caixinha e empurrasse ele para baixo um pouquinho mais, tá? Com uma força de 10 newtons. Então, agora, o que eu vou fazer para descobrir o valor da força normal aqui, ó? Eu tenho que ver. Ele está em equilíbrio, então todas as forças que apontam para baixo têm que ser igual às que apontam para cima, tá? Então, aqui, ó, tenho 50 para baixo e tenho 10 para baixo. Então, eu tenho no total 60 newtons empurrando o corpo para baixo. Então, a minha normal aqui vai ter que ser 60 newtons para cima, para anular as 2 forças que estão para baixo, tá? Então, ó, de novo, descobri, né, de acordo com as outras forças que agiam no corpo, descobri o valor da força normal. E a terceira situação aqui, ó, o bloquinho de 5 quilos parado, o peso dele é 50 para baixo, mas agora tem uma força externa de 10 newtons para cima. Digamos que fosse uma situação assim que eu tô tentando erguer esse bloquinho e tô fazendo uma força de 10 newtons para cima já, tá? Então, quanto que vai ter que valer a normal? Então, mesma coisa, todas as forças que agem para baixo têm que ser igual a todas as forças que agem para cima para o objeto estar em equilíbrio, tá?
Então, aqui, ó, eu tenho 50 para baixo, eu tenho que ter 50 para cima. Mas eu já tenho 10 aqui, ó. Então, quanto que falta, ó? 40. Que 40 mais 10 dá 50. 50 para cima, 50 para baixo. Tá? Então, essas são as primeiras situações a respeito de força normal que eu tenho para apresentar para vocês. Essa aula de força normal é bem longa. A gente vai dividir ela em 3 etapas, tá? Primeira etapa aqui, para vocês verem o que é força normal e como determiná-la nos casos mais simples. A segunda aula a gente vai falar da força normal no plano inclinado, que daí não vai ser retinho assim, ó. É quando ele estiver em cima de uma rampa, tá? Vai ser a próxima aula. E a terceira aula vai ser sobre a força normal nos elevadores em movimento, tá? Que dá uma alteração no valor da força normal, depois eu vou explicar para vocês por quê. Então, a nossa primeira aula seria isso aqui a respeito de força normal, tá? E eu quero que vocês façam como tarefa, lá na página 21 da apostila nova, os exercícios 1 e 2, tá? O exercício 1 é só uma questão teórica lá, que vai falar sobre peso e normal. E o exercício 2 vai ser um exercício parecido com o que eu fiz aqui, ó, nessa situação da determinação. Vocês vão ter que desenhar a força normal em cada caso, tá? Então, marquem uma tarefinha para a próxima aula de física, tá? Página 21, exercícios 1 e 2. E só recapitulando lá, então, o que é força normal? É uma força de contato, é a reação da superfície sempre que uma força, algum objeto, alguma coisa encosta numa superfície, a força de reação é a força normal, tá? Então, é contato, porque tem que existir contato entre dois corpos. Ela sempre está saindo da superfície e sempre perpendicular, formando 90 graus com a superfície, tá bom? Então, tentem fazer a tarefinha de vocês lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição, tá bom? Beijo, até a próxima!